São João 13, 31. E diz assim: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. No mesmo livro de São João, agora só no capítulo 6, tá? E verso 44. 6:44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Agora no capítulo 15, agora tu volta para frente de novo, começando então no verso 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Agora aqui Jesus está dando um mandamento. Vocês amam o Senhor? Ele diz: quem me ama guarda os meus mandamentos. Aqui ele dá um mandamento: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Veja, isso é um mandamento. Você sabe que o amor, muitas vezes as pessoas pensam que tem que ficar apaixonado, sei lá, um sintoma meio estranho. Não, o amor é algo que você se esforça para realizar. Se eu vejo uma pessoa passando fome, eu fico com amor e não dou nada para ela. Não tenho amor. Amor é você se esforçar, tirar o teu dinheiro e ir lá, aí vai expressar seu amor. Então, quando Jesus manda que ameis, isso significa que você deve fazer um certo esforço para amar uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Agora veja só que tremendo isso aqui. Mas tudo isso farão por causa do meu nome. Qual é o nome dele? Qual? Que nome ele está falando? Mais alto. Porque não conhece aquele que me enviou. Quem enviou ele? Veja onde está a perseguição. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também ao meu Pai. Olha só, irmão. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e ao meu Pai. Porque se você odeia o filho, você vai automaticamente odiar o Pai, porque o Pai enviou ele. Não? Mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei: odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, esse testificará de mim. Quem é que vai testificar do Filho para nós? O Espírito da verdade que vem do Pai. Ele vai testificar do Filho para você. Então, por isso uma pessoa que diz que tem o Espírito Santo e o Espírito Santo dele dá contra, ele tem um Espírito, mas não esse.
E vós, então, olha bem, e vós também testificareis, pois estivesse comigo desde o princípio. Você sabe que quando Jesus saiu de Deus, todos os gens de todos os outros filhos estavam nos lombos de Cristo. Mas ele veio, não veio sozinho, né? Oramos, amado Deus e Pai, te damos graça nessa noite, porque estamos aqui de pé na tua presença, nos sentindo, Senhor, e sendo mais que vitoriosos. Eu creio que essa congregação está de pé aqui, porque mais esse ano ela venceu e está agora pronta para partir para mais um ano, o qual provavelmente seja o nosso último ano nesse mundo, mas temos uma gloriosa promessa de estarmos na eternidade. Ó Pai Santo, que nessa noite teus filhos possam ter um glorioso encontro com a eternidade, terem um companheirismo com teu Espírito e saírem daqui revestido do teu poder, pois nós te rogamos isso no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu creio que estamos contentes por estar mais uma vez na casa do Senhor, não é? E hoje pela última vez nesse ano que está findando. Foi o salmista Davi que disse: alegrei-me quando disseram, vamos na casa do Senhor passar o ano. Não sei se era o ano, mas alegrei-me. Diz Davi, salmista Davi, alegrei-me. E nós dizemos, alegremos-nos também. Né? Porque é uma alegria, é uma bênção estar na casa de Deus. Quando o povo se reúne, veja bem, Jesus prometeu que estaria ali. E quanto maior a atmosfera que criamos, maior é o movimento de Deus. Ele ordenou isso, ele faz grandes coisas. Agora eu tenho certeza de uma coisa, que você tem sido muito abençoado nesse ano que está passando. Aleluia, tenho certeza que Deus há de abençoar ainda muito você nessa noite, no final desse ano também. Creio que até o final do culto você vai estar mais abençoado. Tá? Eu creio que o ano inteiro foi repleto da bênção de Deus. E nós estamos confiando, veja bem, que nessa noite Deus venha elevar a nossa fé para um grau mais alto, veja, a ponto de vermos a sua glória, a ponto de vermos seu poder manifestado, porque Deus vai elevando a fé do rapto é uma fé suprema, e cada culto ele vai elevando a nossa fé, e creio que hoje ele levará nós a um grau bastante elevado. Então, como eu creio que você também crê, que ele nos ajudou muito esse ano. Né? Vai nos ajudar hoje também, bem aqui. Né? E creio também que ele suprirá todas as nossas necessidades, que ele conhece as nossas necessidades, né? Seja essas necessidades físicas, ou seja essas necessidades espirituais. Ele nos ajudou e ele há de nos ajudar ainda hoje. Essa é uma promessa dele, é uma promessa. Jesus tem prometido que ele estaria aqui com nós, todos os dias. Essa é uma das coisas mais maravilhosas da sua promessa. Estarei convosco todos os dias. E ele está aqui nessa noite também. Que ele não vai deixar de cumprir a sua palavra. Eu particularmente estou muito agradecido pela mensagem tão tremenda que Deus nos enviou nesse dia, irmãos. Porque nós somos, na verdade, um povo especial, peculiar, um povo diferente de todos os outros tipos de povos. E temos que entender uma coisa,
que Deus nos escolheu e nos colocou nesse tempo presente. Veja, isso foi uma prerrogativa de Deus. Ele poderia ter colocado você ou eu lá nos dias de Abraão. Ele poderia ter colocado você e eu nos dias de Enoque. Veja, ele podia ter colocado você nos dias de Jesus mesmo, ou de Paulo, ou em qualquer era da igreja. Deus poderia ter colocado você naquele tempo, mas foi de sua vontade, de sua escolha, que Ele nos colocou nesse tempo agora presente. Eu creio que é um dos tempos mais gloriosos dentro do plano de salvação e de redenção do Senhor. E onde também há uma das maiores promessas que está em cumprimento aqui para nós. Uma das gloriosas promessas de Deus. Em muitas promessas, Ele tem prometido que nesse tempo os mistérios de Deus oculto desde a eternidade seriam revelados. Aleluia. Então, nesse tempo, a revelação seria plena, estaria clara para nós. Também é o tempo da redenção de nossas vidas. É o tempo da vitória completa para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que a Bíblia diz que haveria luz no tempo da tarde, luz no entardecer dos tempos, luz no tempo do fim. Aleluia. E essa luz veio exatamente para nos levar de volta para a fé original. Veja, o mensageiro William Branham nos fala na mensagem Mensageiro do Entardecer, 231, ele diz assim: agora lembre, esse outro era para restaurar a fé dos filhos de volta aos pais. Restaurar a fé dos filhos de volta à fé dos pais, ou de volta à Bíblia original. Então esse é o tempo que Deus também fez uma promessa, segundo a profecia de Malaquias, e Jesus fez menção disso, de nós voltarmos aos primórdios da fé. E essa mensagem gloriosa que tem chegado em nossas mãos, você vê, irmão, não foi minha escolha receber a mensagem. Foi a escolha de Deus. Deus nos elegeu e Deus fez nós entendermos e recebermos a mensagem. E quando essa mensagem ela veio, o que ela começou a produzir? O mensageiro diz, na mensagem Dores de Parto, ele diz: essa palavra, essa mensagem deve gerar a noiva, porque a palavra é uma semente de vida, e ela então acharia, vamos dizer, o terreno certo, o coração certo, e ia produzir a noiva, e tem produzido a noiva, não é que vai produzir, tem produzido, a noiva tem sido gerada, né? E logo que ela é gerada, a própria mensagem ela tem outras etapas. Ela vem então agora reunir essa noiva, ajuntar essa noiva. É isso que na verdade o alarido faz. Na mensagem o arrebatamento 154, a primeira coisa que sai é a sua mensagem, reunindo a noiva. Então a mensagem está rodando, reunindo a noiva, ajuntando a noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida, que já partiram, os que morreram no passado e outras eras, eles serão arrebatados juntamente com a noiva viva. E logo, e a trombeta, e as festas no céu. Ora, essa é a coisa que acontece, meus amigos. Então, a noiva está reunida. Ela está junta com a palavra original.
E isso não é uma coisa que vai acontecer. Isso tem acontecido. Está em pleno funcionamento bem aqui. Aleluia. Então, quando se reúne, quando o Espírito Santo reúne a noiva, ele está nos mostrando através da sua palavra como estarmos prontos para a nossa partida, para o rapto. Porque a mensagem veio para fazer isso, nos mostrar a nossa posição, se estamos prontos agora para o rapto. Então essa gloriosa mensagem tem sido soado já quase 100 anos, não? Aleluia. E ela vem trazendo fé. Fé para a nossa trasladação, a nossa transformação. Como o mensageiro diz, fé para sairmos desse mundo, no rapto. É isso que está produzindo a mensagem, fé, e fé, e fé. Eu creio sinceramente, irmão, pelo menos isso tem sucedido comigo, e creio que também com você. Creio que desde que você recebeu em sua vida a mensagem, você tem experimentado desde aquele momento uma mudança em sua vida. Uma mudança gradativa, né? Aleluia. Um crescimento espiritual. Porque no momento que você ouve a mensagem, igualzinho você não vai ficar. Você vai alguma coisa ouvir, quer dizer, você vai estar recebendo ela. E quando dá esse crescimento, isso ocorre porque você tem experimentado a palavra de Deus, recebido a palavra de Deus desse dia, desta hora. Como diz a Bíblia, a palavra é o poder de Deus. Não é uma história de Bíblia, não é uma historinha que contamos da Bíblia, não, isso é mais do que isso. Eu creio que a palavra de Deus, ela se tornou real em sua vida. Tá? A palavra se tornou real, viva, a ponto de você se tornar um com essa palavra. Ser um com ela. O mensageiro nos fala na mensagem A Fé Perfeita, 65, ele diz, Jesus Cristo teve fé perfeita. E assim foi porque ele foi a palavra. E você chega a ser a palavra também, à medida que recebe a palavra. Então, como nós temos que ser como ele. Ele se tornou a palavra, veja, aleluia. E você se torna a palavra da mesma maneira, à medida que você recebe a palavra de Deus. Você sente que tem recebido a palavra, irmãos? Amém. Quantos poderiam dizer a seguinte frase? Como nós estamos no final desse ano, eu não sou o mesmo que eu era ano passado. Não sou mais, eu evoluí, eu cresci, eu desenvolvi mais fé. Veja, é a mesma coisa, às vezes nós pensamos que a palavra de Deus é uma mágica, não é uma mágica. É um poder. Ela vai fazendo você crescer à medida que você se alimenta dela, como um alimento cotidiano de uma criança. Ele somente tem que se esforçar a comer, e tudo vai crescer, até chegar a ser adulto. No espiritual não é diferente, você está se alimentando e você automaticamente está crescendo. A criança não sente que está crescendo. Alguém de fora que vai notar que ela está crescendo. Não é verdade? Os que estão mais, os pais nem enxergam. Né? O filho já está grande assim, meu bebê. Né?
Ele não consegue ver que está crescendo, mas os de fora vê que estão crescendo, estão evoluindo. Aleluia. Então, isso é o que está ocorrendo com nós. Veja a mudança em nossas vidas. A mudança veio por nós recebermos e ouvirmos a palavra desta hora, desse dia. Ela vai produzir, o que ela vai produzir? Uma noiva. O que ela vai produzir? Filhos palavra. O que vai produzir? Um Cristo. E uma coisa interessante, e isso é maravilhoso, a Bíblia fala, Jesus fala isso também, essa mudança que acontece com você não tem mais volta. É irreversível, não tem como retornar. Veja, esse é o poder. Ele só te empurra para melhor. Ele só te empurra para subir mais. Ele não te puxa nunca para trás, sempre para frente. Não há como voltar para trás. Se tratando dos escolhidos de Deus, não há como. Porque isso é um processo irreversível nos eleitos, nos escolhidos. Muitas vezes o adversário ataca aí, mas você ainda não é perfeito. Mas nós não somos perfeitos por nós, somos perfeitos por aquele perfeito. Não pelo que nós fizemos. Porque nós não conseguimos se auto-aperfeiçoar. Não temos isso. Mas sabemos que somos diferentes. Se você for sincero com você mesmo e você sentar e examinar, olha 1, 2, 3 anos atrás, o que você era lá e o que você é hoje. Você vai ver que evoluiu. Você tem uma visão mais clara das coisas. Você enxerga melhor as coisas, você entende melhor as coisas. Que é isso? Crescimento espiritual. Lá na Bíblia, em Efésios 2, 6, diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o que essa palavra faz? O que ela tem feito com você e comigo? Nos tirou primeiramente do mundo das trevas. O mensageiro diz, ele nos tirou do mundo das trevas denominacionais. Nos tirou da prisão denominacional. Ele diz que essa prisão denominacional é uma prisão do diabo. Então, ele pela sua palavra nos ressuscitou, nos tirou lá daquela morte, e nos transportou, veja, ele tomou você e transportou você para um mundo superior, um mundo de luz. Aqui o coral cantou, caminhe na luz, e você se tornará luz. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Veja, mas para eu me se tornar a luz, primeiramente ele teve que me tirar das trevas e me transportar, ou ressuscitar, ou nos elevar, para um mundo superior. Em Colossenses 1,13 diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui tem outro baque que dá, Nos transportou para o reino de Deus? Não, para o reino do Filho. Ai. Não, irmão, eu só quero o reino de Deus. Solte Deus. Então ele errou aqui, nos transportou para... Confere lá, Colossenses 1,13. O qual nos tirou das potestades das trevas. Essas trevas poderiam ser mundanas, poderiam ser religiosas, ou lá o que fosse. E quando ele nos tirou, como ele nos tirou? Pela palavra, ou pela mensagem desse dia. E logo que ele nos tira, ele nos transporta, nos transporta para um outro nível. Para o reino do Filho, do seu amor. Então, na verdade, ele nos transportou dessa dimensão. Você sabe que nós vivemos em 3 dimensões. Nós não conseguimos viver sem tempo, sem matéria e sem luz. Nós temos que estar sempre aí.
né? Tempo, matéria, luz, tempo, espaço, né? E nessas três dimensões é onde que se move os nossos 5 sentidos, onde se expressa os nossos 5 sentidos: a audição, a visão, o olfato, a fala, né? O sentir. Então ele tomou nós e nos elevou para uma dimensão maior, para um outro sentido, não nos 5 sentidos da carne, nem nos 5 sentidos do espírito. Nos elevou para o sentido da fé, mais alto de tudo. Esse é o sentido, nos transportou para um lugar sobrenatural. Estamos no corpo, vivemos no mundo, não somos do mundo e vivemos em outra dimensão. Eu creio de todo o coração, irmãos, que vocês foram transportados. E creio que vocês estão nesses lugares celestiais. Estão sob a fé. Fé é a revelação. Quando você está em fé, você está num patamar muito elevado, tá? Louvado seja Deus. Num culto como esse, ou qualquer outro culto, não podemos ficar num culto com 5 sentidos do corpo para tentar contato com Deus. Não. Você só pode entrar em contato com Deus com nenhum dos teus sentidos naturais. Somente pelo sentido sobrenatural chamado fé. Aleluia. Você nunca vai encontrar Jesus pela visão, pelo ouvido, pelo tato, pelo sentir. Pelos 5 sentidos do corpo ou até mesmo do espírito. Você encontra Jesus no sentido da fé. Pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para se encontrar com Deus, você deve primeiramente se desligar dessa dimensão, aleluia, humana, né, onde estamos cercados ainda, e entrar na dimensão sobrenatural da fé. Essa que é a única maneira de encontrarmos Deus, é pela fé, ter fé. E a fé move a Deus, move o poder de Deus. A fé move o sobrenatural. A tua fé faz Deus se mover. Se uma pessoa ficar olhando com seus olhos para ver Deus, ele nunca vai ver, porque não se vê Deus desta forma. Aleluia. Porém, se você exercitar a fé que Deus lhe deu por meio da sua palavra, ou exercitar os olhos sobrenaturais da fé, então você verá Deus aqui nessa noite. Um Espírito eterno, uma luz eterna, um Deus forte, poderoso, sobrenatural. Não vemos com o olho Deus. Com esse olho, não? Antes desse final de ano, eu quero ver Jesus mais uma vez. Como vê Jesus? Colocando óculos. Como você vê Jesus? Pela fé. Vocês querem ver o Senhor? Eleve a sua fé. Comece a exercitar. Senhor, eu quero ver-te sobrenaturalmente. Você tem fé. Você tem crido na mensagem desse dia. Se é um povo que tem fé, está aqui dentro, sentado aqui. Esse é o povo que tem toda a condição de entrar no rapto.
Se há fé nesse mundo, Jesus disse: encontrarei fé, porventura encontrará na noiva. Na noiva, a noiva está aqui, a noiva faz parte. Você crê que é a noiva do Cordeiro, irmão? Eu creio também. Então, nós desejamos andar mais perto de Deus do que já andamos. Nesse ano que está se findando, queremos andar mais próximo. Oh, aleluia. Às vezes me dá um desespero, como desejo Deus. Eu quero mais perto andar com esse Deus. Eu quero que Ele, nem ande perto, ande em mim. Aleluia. E quando você vem ao culto, irmão, que tem uns quantos benefícios para isso, nunca olhe, irmão, nunca olhe para o homem que está atrás desse púlpito, irmão. Aleluia. Mas pela fé procure ver o homem que está atrás disso tudo aí, que é o Espírito, e ouvir o Espírito do Senhor. Em Apocalipse 3:22 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito tem que falar uma igreja. Ele fala com a boca de alguém, mas ele fala. Não olhe para o homem, olhe para o Espírito. Por isso a tua fé tem que ser elevada para você captar o Espírito, não o homem, o Espírito. Aleluias. E ouvir o que o Espírito está dizendo. Porque o Espírito vai dizer a mesma coisa, ele vai dizer a mensagem. O Espírito não vai dar outra mensagem, vai dar a mesma. Ele vai acrescentando, é como uma construção, vai colocando tijolo em cima de tijolo, vai acrescentando. Então ouvir não significa escutar. Ouvir significa receber a palavra desse Espírito. Então, ele prometeu que a mesma manifestação do Filho do Homem, que sucedeu nos dias de Cristo, isso seria manifestado novamente aqui no tempo do fim, antes do rapto. Nós sabemos que o Filho do Homem se fez carne, o Filho do Homem era o Verbo, era a palavra, e se fez carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora a palavra Filho do Homem tem duas conotações. Filho do Homem significa um profeta e também significa a palavra, que é Deus. Então o Filho do Homem é a palavra que veio para salvar o que se havia perdido. Os filhos de Deus estavam perdidos, não perdidos assim, irremediavelmente perdidos. Não, eles eram os escolhidos, estavam perdidos do plano original. E todo filho de Deus, ele tem uma representação celestial. Ele tem uma representação no céu, ele tem um corpo teofânico, ele tem algo que identifica que esse aqui que está aqui embaixo é um filho de Deus. Esse corpo teofânico é uma representação do eleito. E tem também seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Então esses filhos perdidos são aqueles que podem ser redimidos. São redimidos. Na verdade já foram redimidos. A Bíblia diz que eles foram redimidos antes mesmo da fundação do mundo. São remissíveis. É algo que se pode ser salvo. Então é isso que o Filho do Homem veio realizar. Salvar aqueles que estavam perdidos, mas são remissíveis. Algo que pode ser salvo. E nós estamos bem aqui também. Na mensagem aprovando a sua palavra, 222, o Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era.
Veja, não através da era da igreja, através de justificação, santificação, todas essas coisas aqui. Mas o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? A palavra. Então veja, então essa mesma palavra, esse mesmo Deus, se revelaria ou se manifestaria antes do rapto. Deus desceria novamente e habitaria num corpo humano outra vez. E faria as mesmas coisas que ele fez na primeira vez naquele corpo humano. E nesse tempo ele se manifestaria para trazer de volta a mesma luz dos dias de Cristo. Veja 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e verso 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, que é a mensagem. Então a mensagem não chegou aqui porque Deus levantou um profeta aí, não. Ele levantou um profeta e Deus desceu do céu. Então do céu, com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, pela segunda vez, Deus desceu para realizar e consumar a sua obra redentora. A primeira vez ele desceu na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. A segunda vez ele desceu e habitou na pessoa do seu profeta William Branham. William Branham era um filho do homem, mas não era o filho do homem, que é a palavra. A palavra habitou nele, Deus. Veja aqui o mensageiro faz uma comparação, eu vou mostrar as duas para você. Primeiramente em Paradoxo, que foi pregado em 64, parágrafo 282, diz assim: esse menininho, de criança de 12 anos de idade, absolutamente nenhuma sabedoria, ora, mas somente um menino de 12 anos de idade. O pai não habitava nele nessa época, porque ele veio no dia quando ele o batizou. Ele viu o Espírito de Deus descendo, veio e entrou nele. Então, foi a primeira descida. Foi esse que João Batista precursou. João Batista não precursou aquele que ele batizou, aquele filho. Ele está precursando aquele que desceu no filho. E você sabe que William Branham foi o precursor da segunda vinda do Filho do Homem, da segunda vinda de Cristo, o que unge. E quando ele precursou, chegou um dia que ele desceu. Chegou um dia que ele desceu mesmo e se manifestou. Agora veja aqui, eu quero que você preste bem atenção, porque são duas coisas bíblicas. Primeiro lá, e agora a segunda vinda. Não estamos falando da vinda do Filho de Deus, que é outra coisa. Aí que dá um tropeço de muita gente, né? Mas no livro de perguntas e respostas sobre os selos, 292, o Mombrano diz assim: Jesus e o Pai foram a mesma pessoa, tal como o Espírito Santo em mim. Não, Jesus e o Pai eram a mesma pessoa, era tudo Deus. Então, William Branham era o próprio Deus também. Porque ele diz, tal como o Espírito Santo em mim, era a mesma coisa. Eu aqui pregando-lhes, vocês estão me olhando, porém não sou eu. Vocês estão me vendo pregar, mas não sou eu. Não sou eu que pode falar uma palavra e, como vocês sabem, trazer à existência um animal, falando daqueles esquilos que ele criou. Ele não. O que estava nele que criou. Mirá-lo e logo matá-los e comê-lo. Isso é poder criativo. Isso não está nos seres humanos. Logicamente, nenhum é criador a não ser Deus.
Não sou eu o que pode tomar um menino que hoje estava muito grave do coração, a quem os médicos haviam instruído para que permanecesse deitado, e dizer-lhe, assim diz o Senhor, assim diz William Branham? Não, assim diz o Senhor. Logo pela manhã levá-lo ao médico e comprovar que ele não tinha mais nada. Olha só, 294. Ele é um ser à parte de mim, separado de mim. Porém, a única maneira de expressar-se é por meio de mim. Ali o profeta estava revelando onde estava o Filho do Homem. E aí ele continua, assim foi com Jesus e o Pai. Jesus disse, não sou eu quem faz as obras, mas meu Pai que mora agora em mim. Assim também o Filho do Homem descerá do céu, o qual agora mesmo está no céu, que era o onipresente, porque era Deus. Então aqui o mensageiro está revelando onde está o Filho do Homem, nele. Que Jesus e o Pai é a mesma coisa, ele disse, eu e o Pai é a mesma coisa também. Veja como é fino a coisa. Jesus disse, não posso fazer nada. Mombrano diz, eu também não. Mas estava ali, ele é um ser à parte de mim. Jesus diz isso, que o Pai era um ser à parte dele, era outro ser. Estava nele, tão junto que se tornavam a mesma pessoa. William Branham e Deus se tornaram a mesma pessoa. Você e Deus se tornam a mesma pessoa também. Então veja que Deus veio, primeiramente nesse tempo, para que eu e você sejam um com Deus, um com a sua palavra, e sejamos a própria palavra de Deus. Na mensagem Provando a Sua Palavra, 2:3-6. O Filho do Homem, a palavra e a igreja se tornam um. Eu e o Pai somos um. Somos. Eu e o Pai somos. Então veja, o Filho do Homem, a palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra, e a igreja faz a mesma coisa. Então, quando a palavra está encarnada em você plenamente, você é um Jesus. Você é um William Branham por aí. Ainda na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, 260, ele diz: no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, 1, 7, leio em casa, já aconteceu isso aí. Já aconteceu, igreja. Já está revelado. Então veja, a mensagem do sétimo anjo abrindo os selos, o que é? O anjo não é o Filho do Homem. Mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Agora o podem separar? Ali é onde parece ser tão difícil para vocês entender uma coisa e outra. Não o Filho do Homem mesmo, mas o sétimo anjo. O sétimo mensageiro está revelando ao povo o Filho do Homem, revelando ao povo a palavra. Então, o Filho do Homem, que é Deus, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vem agora com um propósito nesse tempo do fim: unir, veja, e ligar a igreja com a cabeça. Isso está acontecendo exatamente agora, não vai acontecer lá adiante, não, é agora. O mensageiro fala em um lugar, ele diz assim, que nós humanos temos um problema.
Nós observamos muito o que Deus fez e estamos interessados muito do que Deus fará lá adiante. Por isso você vê irmãos que já estão no milênio, outros estão após o milênio, outros já estão na ceia do Cordeiro, eles estão muito adiantados, e outros estão olhando ainda para trás, mas não vem Deus agora, não daqui a pouco, agora fazendo a obra agora. É o Deus presente, não no futuro, não no passado, é o Deus de agora. Você consegue me acompanhar até aqui, irmão? Na mensagem Provando a Sua Palavra, de 64, parágrafo 236. Agora, lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus, ele ainda não tinha nascido. Ele está falando do filho, porque Jesus também era o pai, né? Mas era um homem de carne humana que Abraão chamou de Elohim, o grande e todo-poderoso, mostrando. E Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma. Agora observe bem, quando o Filho do Homem se revelar. Veja. Então, aqui eu só um detalhezinho que eu quero parar. Eu sei que vocês entendem isso aqui, irmão. Jesus diz assim como foi, eu conheci Abraão. Quem estava falando não era Jesus, era o que estava em Jesus. E aqui diz, Jesus, como foi nos dias de Sodoma. Agora observe bem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, veja, não mais, a noiva é chamada, veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Então agora ele está mostrando nesse tempo o Filho do Homem se revelará. Quem é o Filho do Homem? Vamos fazer uma pausa aqui para os irmãos pegar. Quem é o Filho do Homem? Mais alto? A palavra. Então, quando a palavra se revelar por meio do seu profeta, é o que já tem acontecido, né? Naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça e unir o casamento da noiva. Olha aí. O chamado do noivo virá diretamente através disso, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Então ele está falando que o Filho do Homem novamente se torna carne humana para unir os dois. Dois quem? A noiva e o cordeiro. Porque nós já fomos transportados para o reino do Filho, estamos lá, agora ele vem e vai unir esses dois aí. Unir. E a igreja tem que ser a palavra, ele é a palavra, e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem, que é a palavra está fazendo isso. Não um clérigo, né? Você não está vendo o que eu quero dizer. Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós, como nos dias de Jesus. E tornará a palavra tão real que unirá a igreja. E ele, como sendo a noiva, então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém? Ela, a noiva, ela já está unida. Porque o Filho do Homem já se manifestou, já está aí. E ela, a noiva, já está unida, não é que ela vai se unir, já está unida. Veja, e vamos agora para a ceia das bodas. Para a ceia das bodas, não para as bodas.
encher a carne de toda a carne dos poderosos, porque as bodas do Cordeiro chegaram. Então veja, o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Quando a palavra que se une com as pessoas, e os dois se tornam um. Então, o que faz isso, então? Manifesta o Filho do Homem novamente. Não teólogos da igreja, o Filho do Homem. A palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra, a igreja faz a mesma coisa. Então, aqui o mensageiro está mostrando o que a mensagem, que o Senhor descerá com a Lari, desceu com a mensagem, tem feito. Tem feito isso, gerado a noiva, veja, produzido a noiva, tem unido a noiva está se tornando, já tem se tornado a própria palavra, e na mensagem a palavra falada é semente original, segunda parte, 1:7-4, então, de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva amada, uma virgem de sua palavra. Agora veja, ela já está unida com Cristo. A noiva está unida. O Filho do Homem veio para uni-la em casamento. Vamos dizer, está como que unindo ela em fé. Você sabe que o casamento é por etapas também. Quando é que um homem e uma mulher estão casados, irmãos? Quando? Quando vem para o altar? Quando? Quando dão a palavra. Potencialmente estão casados. Noivado? Potencialmente casados. Esperando as bodas. Ainda na mensagem não tem mais, há uma palavra usada diferente. O aparecer de Cristo e a vinda de Cristo. Vê, são duas palavras diferentes no total, vê? Agora Cristo está aparecendo nesses últimos dias em sua igreja, trazendo a sua igreja junta em unidade e fé e poder na palavra, tudo junto. Que quando ele volta, encontrará a mesma igreja. Então ele está aparecendo. Como está aparecendo? Por uma foto? Por um filme? Não. Está aparecendo por meio da palavra, mensagem desta hora. Ainda aqui, o mensageiro entardecer, né? Agora observe, o mensageiro do tempo do fim, seu trabalho será fazer com que os santos se aprontem, a noiva pronta para o noivo. Essa será a sua mensagem, aprontando a noiva, formando a noiva, unindo ela e assim por diante. E ainda na mensagem Fé Perfeita 65, Jesus Cristo teve fé perfeita. E assim foi porque ele foi a palavra. E você chega a ser a palavra à medida que você está recebendo a palavra. Recebendo a palavra. Vocês têm recebido a palavra, não é? Vocês estão sentindo que estão virando a palavra? Se transformando a palavra? O que é a palavra? Deus. Então, quando a noiva souber exatamente quem ela é, então acontecerá o rapto. Eu creio que já quase sabemos quem somos. Talvez ainda falta um detalhezinho que não sabemos. Quando soubermos, e a própria palavra, mensagem, ela esclarecerá isso. Ele diz assim, Cristo, mistério de Deus revelado. Ele disse, o novo nascimento é Cristo, é uma revelação. O próprio novo nascimento é uma revelação. Você recebe a palavra, é uma revelação, e isso muda você. Deus revelou para você esse grande mistério, e esse é o novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo onde a revelação está em perfeita harmonia? Esses detalhes que eu gosto de ver.
Existe algum grupo, o irmão Brana está falando aqui, onde a revelação está em perfeita harmonia, não há choque de revelação. E Deus expressando isso através de sua palavra, as mesmas ações, as mesmas coisas que Ele fez, fazendo a palavra manifesta. Se a igreja apenas soubesse a sua posição, e um dia ela saberá, e então o rapto, então o arrebatamento virá, quando ela souber o que ela é. Então o que o Espírito Santo está fazendo é que você descubra quem você na verdade é. Você tenha real revelação de quem é. Às vezes pensamos que somos, é intelectual. Temos que trazer isso no sobrenatural. E esse casamento, que o Filho do Homem, a palavra, o mesmo Deus, vem unindo Cristo com a noiva. Então seria como falei antes, como um noivado, né? Então quando aquele cordeiro e a noiva se casarem no céu, então as bodas do cordeiro é onde que realmente acontece o casamento na sua íntegra, não potencialmente, na sua totalidade. Pergunta e resposta sobre Hebreus, terceira parte, 1:65, ele diz: agora eles retornaram aos judeus, eles retornam aos judeus depois do rapto da igreja gentílica. Está falando do Elias e Moisés. A igreja gentílica vai para casa, para a ceia das bodas, como Rebeca foi levada para o domicílio de Abraão com Isaac, e ali se casaram. E Rebeca e Isaac ficaram com toda a posse de tudo que Abraão possuía. E tudo isso foi para Isaac, absolutamente. Isso não poderia ser de Isaac até que Isaac primeiro se casasse. Oh, aleluia, aí está você. Então, nosso Isaac, que é Jesus, ele é o ele é o herdeiro principal. E ele não pode receber enquanto não casar. Que o profeta diz, aí está você. Isaac não pôde possuir a herança de Abraão até que casasse. Ele diz a mesma coisa, aí está você. Cristo vem, Deus habita completamente naquele corpo perfeito, marcado, arruinado para sempre através da eternidade. E quando aquele cordeiro e a noiva se casarem agora no céu, ela terá toda a posse. Absolutamente Isaac e Rebeca ficaram com toda a posse. Então, enquanto essa cerimônia estiver acontecendo no céu da noiva, a noiva gentílica se casando com um príncipe, não com um rei, o Filho de Deus em glória, quando eles estiverem se casando, serão 3 anos e meio de duração esse casamento. E enquanto aqui embaixo, 3 anos de grande tribulação. Ó irmãos, eu creio que vocês, como igreja do Deus vivo, estão incluídos nisso aí. A palavra está mudando. Aleluia. O casamento, as bodas, então veja que serão realizados no céu depois que o rapto acontecer. Mas Deus já está unindo a noiva nesse tempo, com Cristo. Esse é o tempo mais glorioso que nós vivemos. Nós somos participantes da maior obra de remissão, de redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Você e eu estamos incluídos nisso aí. Nós somos parte disso. Aleluia. Estamos marchando, terminando esse ano, crendo que foi um ano que crescemos no Senhor, irmão. Se o inimigo diz um monte de coisa, não importa. Importa que você cresceu. Que você está aqui de pé. Aleluia. Como um vencedor, como uma vencedora. Você venceu nessa noite. Aleluia. Relembrando o nosso ano. Foi um ano extremamente abençoado. Uau. Foi extremamente abençoado. Foi, irmão.
Essa é a verdade que foi. Às vezes a bênção de Deus é tão grande que nós nem se damos por conta. Não perdemos a batalha. Podemos até perder alguma batalha, porém não perdemos a guerra. O Senhor peleja por nós, somos vencedores, está pelejando, estamos avançando. E logo vamos estar todos do outro lado. Você que tem ouvido e recebido a palavra, você chegará do outro lado. Um desses dias essa palavra vai fazer algo em você. A teofania vai tomar você. E você se tornar um corpo imortal. Oh, glória a Deus! Eu quero sair desse corpo. Esse corpo é muito ruim. Embora eu tenha que conservá-lo para servir a Deus e adorar a Deus nesse corpo, mas que ele é ruim, é ruim. Ele não está contente nunca com nada. E dói tudo. Se não dói aqui, dói ali. Se não dói ali, dói lá. E dói um monte de coisa. Um dia está bem, outro dia está muito mal. Eu quero um outro corpo. Ele prometeu um outro corpo. Eu quero essa promessa. A palavra que eu tenho aceitado, você tem recebido, ela garante um novo corpo, uma nova vida. Não uma vida sofrida, uma vida eterna. Oh, glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Ainda está bastante tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de orar. Não sei se aquelas meninas que cantam um hino tão bonito, será que elas estão todas aí para cantar aquele hino bonito? Estão aí? Ai, que bom, eu adoro aquele hino, né? Elas têm umas vozes, parece de anjo, né? Eu fico mais encantado ainda. Vocês passam aqui, nós vamos orar, e depois vocês ficam cantando esse hino gostoso. Não que os outros não sejam, mas... Aleluia. Pode passar, as meninas, pode passar, já ficam posicionados. Ainda tem depois o irmão Jerry também, que está completando 11 anos. 110 anos aí era muita coisa, né? Aleluia, glória a Deus. Você está contente com o Senhor, irmão? Estou contente de ver ali a irmã, depois de tanto tempo, né? Está bem em pé, bem sadia. Aleluia, até emagreceu bastante, né, irmã? Que Deus abençoe a senhora, a sua família também, né? Essas batalhas que às vezes nós enfrentamos não é muito fácil, mas Deus sempre tem garantido de uma certa forma a vitória para nós, né? Oramos um instante, irmãos. Amado Deus, estamos tão gratos a Ti. Oh, Tu nos elegeu, nos escolheu e nos colocou aqui. Estamos em pé aqui, não porque queríamos, nem viemos a esse mundo porque queríamos, mas Tu nos enviou para estarmos aqui refletindo a glória de Deus. Aleluia, aquela glória que um dia estávamos compartilhando ali na glória, na eternidade. Como diz a Bíblia, nos regozijávamos na Tua presença. E aqui estamos aqui, como que dizendo as mesmas palavras que Jesus. Aleluia, glorifica-nos com aquela glória que tínhamos antes da fundação do mundo. Oh, eu quero aquela glória, Senhor. Aleluia, eu creio que sou um genuíno filho de Deus. Eu creio que essa igreja é também, Senhor. Que aquela glória magnífica venha a ser manifestada de uma maneira especial, em nome de Jesus. Quando essas meninas estiverem cantando, irmão, procure fechar os olhos e só escutar e tentar elevar a tua fé. É muito lindo, muito importante. E se o Espírito se mover em você,
Deixa Ele te abençoar. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. Glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus, e não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. E a ti eu canto glória e aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja-te, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai.